Eu acho que hoje é a primeira vez que eu participo com a Karina aqui do programa, do quadro O Problema dos Outros, né? Ela vai conduzir o quadro e eu vou aqui intermediar, conversar e tentar entender um pouquinho do assunto de hoje. O assunto que a gente escolheu para hoje, Karina, foi a questão da autoterapia. Porque tem eu visitando a psicóloga no consultório e tendo uma sessão. Tem eu visitando a psicóloga de forma online, porque hoje tem o Skype, o Meet, tem as tecnologias. Mas tem a autoterapia também? Boa noite. Boa noite. É a segunda vez, né? A primeira vez que a gente deu início a esse projeto aqui. Eu e Moisés conduzimos esse quadro e hoje estamos aqui de novo. E estou bem feliz, né? Que hoje eu estou no outro lado também. E é bom estar do outro lado. Porque quem me conhece, assim como Moisés, sabe o quanto eu também gosto de contribuir e trazer conhecimento. E hoje a autoterapia é um desses conhecimentos, uma palavra nova, eu até acredito, para muitas pessoas, porque elas se questionam, tá, mas autoterapia, eu não preciso de um psicólogo para fazer terapia? Precisa. Precisa e não significa que a autoterapia, o psicólogo não esteja com você, até porque a pessoa precisa ter conhecimentos, precisa ter informações para ela poder aplicar, então, essa terapia e fazer as mudanças que ela precisa. É igual quando a gente faz autocuidados, né? A gente cuida da nossa saúde fazendo caminhada, a gente cuida na alimentação. Isso tudo se baseia no controle que nós temos, parte de nós isso. E quando a gente fala em autoterapia, é a gente também ter essa percepção, ter essa observação sobre a nossa saúde mental. Para ti também era novidade, Moisés? Era, eu te confesso que era, porque na verdade o exemplo que tu deu aí, eu tô entendendo, e eu não sei se o ouvinte, o internauta tá também, mas é assim, ó, eu cuido da minha saúde quando eu faço caminhada, mas eu também, para fazer uma caminhada, eu preciso de uma orientação, às vezes de um professor de educação física, né, de alguém que tenha, né, base para falar, então você tá fazendo o autocuidado através da caminhada, o autocuidado da saúde, né, dos exercícios físicos, mas com orientação. E basicamente, pelo que eu estou entendendo, a autoterapia também é isso. Você faz o cuidado da saúde mental, mas com a orientação da psicóloga, do psicólogo. Quando eu busco algo direcionado, aí vai entrar o psicólogo. Mas tem muitas coisas que hoje a gente busca que nos ajuda a evoluir enquanto pessoas, enquanto uma forma de enxergar o mundo e as coisas, que é através de leitura de livros, através de cursos, né? Com a pandemia, o ano passado, deu um up muito grande nos cursos online, nas aulas gratuitas. E a partir do momento que eu busco esse tipo de conhecimento, de certa forma eu já estou fazendo uma autoterapia, porque eu já estou buscando informações e conhecimento para saber como lidar com as coisas, né? Muitas vezes eu leio livros que me ensinam como me relacionar melhor, ou eu leio sobre comunicações não violentas, comunicações assertivas, sobre trabalhar em equipe. Às vezes leio livros que tragam informações sobre casais, casamento, e tem muitos no mercado hoje. Isso já é uma forma de autoterapia, né? A pessoa já está buscando conhecimento por conta própria, em busca dela ter um equilíbrio maior na vida dela. A proposta que eu trago, ela já é orientada com o psicólogo, aonde é colocado técnicas que, de fato, são embasadas cientificamente, mas para a pessoa ter acesso a essas informações, esse conhecimento, teria que passar por um processo de psicoterapia. O Moisés, acredito que já passou por um processo de psicoterapia. Não, vários, né? Vários, Moisés. E lá, como muitas pessoas acham, mas é só eu que falo, a psicóloga não fala, né? Quem é psicólogos que trabalham com a abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a psicóloga fala sim. Ela explica, ela orienta, ela diz como funciona, né, o funcionamento do ser humano, e através disso o paciente vai buscar se observar no seu dia a dia, no cotidiano, para trazer dados
para trabalhar com o psicólogo e ali fazer uma discussão, né? Olha, no meu ambiente tem acontecido isso, eu tenho pensado aquilo, essa situação acontece dessa forma. E ali se tem uma troca com o psicólogo e o psicólogo faz as devidas pontuações, intervenções, ajuda ele a encontrar formas alternativas de enxergar essa situação. E aí, para mim poder fazer isso, eu preciso estar no consultório com o psicólogo. E na verdade, isso que hoje eu, como psicóloga, também proponho, né? Tem muito conhecimento que nós, como profissionais da saúde, detemos e que eu acho que é nossa responsabilidade também transmitir esse conhecimento. A partir do momento que teve a pandemia o ano passado, acho que a maior preocupação foi da saúde mental. Como que ficamos dentro de casa, sem contato social, sem estar na rua, sem ver, né, os nossos familiares? Será que eu vou ter pânico? Será que eu vou ter ansiedade? Será que eu vou me deprimir? A psicóloga precisou de psicólogo também na pandemia? A gente sempre precisa, né? Porque eu digo assim, a gente fez a graduação de psicologia quando a gente era adulto. Ou seja, a gente já tinha formado muitas coisas através da nossa, né, criação, educação, história de vida. A gente já tem uma bagagem. E quando a gente também faz a graduação, a gente tem um conhecimento, e esse conhecimento é para mim estar atuando com o outro. Claro que esse conhecimento eu também posso, de certa forma, ter uma consciência de escolhas que eu vou fazer na minha vida, decisões. Mas quando eu tenho problemas, eu tenho que buscar ajuda também. Assim como o médico também vai consultar com outro médico. Né? Ele tem que, né, ter uma orientação de outro médico. A gente também busca, porque nós, qual é muitas vezes a diferença? Hoje eu ainda atendi uma paciente que eu disse para ela, eu estou aqui de uma forma neutra, eu não tenho vínculo emocional contigo, e eu vou estar conduzindo e vendo o que é melhor para ti. Se tu for conversar com um amigo teu, o amigo teu já tem um vínculo contigo. Ele gosta de ti, ele tem um carinho por ti, ele vai tomar tuas dores quando tu for levar uma situação. Se tu for desabafar com a tua mãe, se tu for desabafar com qualquer outra pessoa, essa pessoa, de certa forma, ela tem uma ligação contigo na história. E essa ligação emotiva faz com que muitas vezes não seja assertiva o conselho ou a orientação que essa pessoa vai te ajudar. E no consultório eu sou neutra, de forma emocional, né? Assim como quando eu atendo o casal, que eles dizem, mas tu vai puxar mais pro lado do marido ou da esposa. Não, eu não tenho vínculo com nenhum dos dois, eu nem conheço eles, estou conhecendo quando estão chegando no meu consultório. E ali, mediante o contexto deles, eu vou estar orientando o que é melhor para eles. Pois é, Karina, tu toca num ponto interessante, ao passo em que a psicóloga, ela não tem, o psicólogo, né, ele não tem, o paciente chega no consultório, o psicólogo, às vezes, muitas vezes, a primeira vez, não tem a noção de quem seja, tem que, e isso vai sendo abordado ao longo das sessões, né, é aí que tá, a questão de ser neutra, talvez ela facilite pela questão de ser neutra, eu vou conduzir e vou tentar te ajudar da melhor forma, olhando a situação de fora. Esse é o... É realista, né? Realista. É racional a situação. E muitas vezes, no decorrer da consulta, o próprio paciente se dá conta. Eu devia ter feito diferente. Nossa, agora que eu me toquei que, de fato, isso não tem ligação com aquilo. Eu deveria ter agido diferente. Mas lá no calor da emoção, na experiência que ele estava conduzido por uma emoção, seja de raiva, seja de euforia, seja de alegria. E agora, analisando essa situação, ele também vai saber como conduzir em situações futuras semelhantes. Pois é, mas tu não me conheces, tu não conhece a minha esposa, tu não conhece o José e a esposa dele. Aí o José vai lá e ele conta a versão né? Conta a versão dele, porque ele vai contar o problema dele, o que ele está vivendo, o que ele acha que... Eu pelo menos penso assim, né? Não sei se estou me equivocado, mas a esposa dele, a Dona Maria, vai lá e conta a versão dela. E aí é que tá. Aí tu tem que unir os dois e tirar uma solução disso aí. Na verdade, assim, a versão dela é a verdade para ela. É a maneira como ela enxerga o contexto, a situação, diante da forma dela de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas. Ele vai enxergar o que ele traz, também é verdade para ele.
manifestado diante de como ele se sente, como ele construiu a forma de enxergar as situações. E aí, muitas vezes, eu vou perceber o quê? Que o diálogo deles é deficitário, porque um não entende o outro, um não está tendo empatia com relação ao outro, eles não estão conseguindo ter um equilíbrio nas negociações das situações. Então, mesmo que cada um traga uma versão diferente, ali já mostra muito da dinâmica desse casal, né? O quanto que esse casal... Semana passada eu atendi separados. Na quarta eu atendi a esposa, na sexta eu atendi o marido. E ali já deu para mim ter toda uma leitura do funcionamento do casal. A dificuldade, 2 pontos eram os pontos que mais geravam conflitos neles, e a dificuldade que eles estavam para ter negociação. E muitas vezes a gente não faz negociação, né? Muitas vezes a gente conduz a situação para que saia do meu jeito. Eu vou lá, faço uma persuasão, né? E até que a pessoa cede e não me pede desculpa no final. Já atendi paciente assim. O paciente diz, Karina, eu sabia que eu estava errado. Mas aí eu fui, que a pessoa ainda pediu desculpa para mim. E o paciente ainda diz, não, eu estava errado. Sim, estava. Só que aí, o porquê que é difícil para ele, aquelas situações? Aí, muitas vezes, na fala dele, eu também já vou perceber coisas que talvez ele precise trabalhar no individual dele, não em casal, né? Porque eu não vou solucionar o problema do casal, eu vou ajudar o casal a desenvolver a habilidade para resolver os problemas deles. Porque os problemas eles vão acontecer sempre na vida. Sim. Sempre vai existir um desentendimento, uma situação nova, um acontecimento novo. Então, às vezes o casal hoje não passa por dificuldade financeira. Daqui 3 anos vão passar. É uma novidade que a gente vai observar como eles vão lidar. Daqui 5 anos acontece de o pai ou a mãe, ou o sogro ou a sogra fica doente, eles têm que lidar com essa situação. É uma situação nova para o casal. Como que o casal vai lidar com isso? Ou o casal, né, um passa por uma cirurgia, enfim, acontece várias situações que vai sendo nova e que muitas vezes o casal não está sabendo lidar com isso. E aí o casal tem que entender que eles são um casal, eles compartilham a vida junto, né? E também, se o casal muitas vezes busca ele conhecimento, ou ela, né? Conhecimento, informação, de evolução, isso também acaba refletindo no casal, né? Isso tem um encontro aí com o que a gente vai tá aprofundando aqui, que é a questão da autoterapia, né? Por exemplo, eu muitas vezes leio muita coisa da minha profissão, né? Jornalismo. Eu tô lendo alguma coisa a respeito de posicionamento, questão da fala no rádio, enfim, né? Conhecimento técnico, e aprimorando. Seria o mesmo caso, mais ou menos. Não, porque aí tu tá buscando conhecimento técnico. Tá. É conhecimento técnico pro teu profissional. Tá. Quando a gente fala em autoterapia, tu tá buscando para ti enquanto pessoa. Ah, perfeito. Enquanto pessoa, que é para te desenvolver na tua vida enquanto pessoa, né? Que é para te ter mais qualidade de vida, para te ter mais um nível de satisfação com a tua vida, com as relações que tu tem com as pessoas, porque é importante. Porque nós estamos dando social. Nós estamos dando um exemplo de casal aqui, mas não é só casal, né? É pai e filho, Inclusive o casal tem que buscar autoterapia para ele mesmo também, né? Porque também são seres individuais, não é só o casal. Então, por exemplo, o Moisés é casado, então o Moisés ele também vai buscar dentro da individualidade dele, dentro das deficiências que ele enxerga que ele tem, ele vai buscar ajuda para isso, seja em leitura, seja em livro, seja em conversas. A esposa também vai buscar, porque a gente tem uma noção do que a gente também falha, do que a gente também tem ou deixa a desejar. E para a gente estar feliz no casamento, para a gente estar feliz enquanto pessoa, para estar feliz no trabalho, a gente precisa estar melhorando também nessas áreas, desenvolvendo novas habilidades. E aí é uma responsabilidade minha, não é do parceiro. Eu tenho que fazer um movimento de buscar isso também, né? De buscar desenvolver mais. Então, se muitas vezes tem uma dificuldade de diálogo, vamos tentar buscar conhecimento para a gente conversar melhor, para a gente saber como conversar.
A princípio, dá para a gente procurar na internet, dá para a gente buscar em curso, dá para a gente trocar uma ideia, às vezes, com uma referência religiosa, né? Tem pessoas que tem a igreja que tem o pastor, ou a católica que tem um padre, enfim. A pessoa também pode buscar alguém assim, que é neutro e também vai dar alguma orientação. Como também pode buscar um profissional psicólogo, como também pode buscar, às vezes, alguém que não seja tão próximo, digamos, que seja mais neutro na vida da pessoa, que vai ter uma neutralidade na forma como vai colocar a situação para a pessoa. Mas é uma responsabilidade de cada um. E nesse caso de casal, até que ponto o relacionamento deve ser aberto no sentido assim, ó, eu preciso saber dos problemas da minha esposa até aqui. Aqui eu já não consigo mais resolver. Ela tem que buscar autoajuda, no caso a autoterapia, por ela própria. Dependendo do nível, né, do problema dela, depende o que vai estar ajudando. Sim, porque nós estávamos conversando aqui fora antes de entrar no ar, e tu tocasse num assunto interessante, que existe 3 pessoas no casamento. Isso aí. O eu, O tu o ela e o nós. e o nós. O eu, o tu, são as 2 pessoas individuais, que elas são completas. E o nós é a vida em comum que nós compartilhamos junto, né? O eu e o tu. Então, é importante o equilíbrio nessas 3 pessoas. É importante eu manter as coisas que eu gosto, é o meu trabalho, é as minhas amigas, é um exercício físico ou é um hobby que eu faço. É importante o meu marido ter as coisas que ele faz, então ele tem o churrasco com os amigos, ele anda de bike, ele tem o trabalho dele, ele tem o estudo dele. E tem a vida em comum que a gente planeja junto, que a gente vive junto, né? Que são os momentos em comum que a gente tem junto, que são filhos, que são viagens, que são os bens, que são a parte financeira, que a gente também compartilha. E essas 3 áreas precisam estar em equilíbrio. E aí é responsabilidade do eu e do tu, e também manter isso, né? Porque a gente sempre menciona, quando um casal tá com problemas, a culpa é dos 2. Não existe assim, porque a culpa é dele ou a culpa é dela. Não, os 2 têm responsabilidade nisso. Os 2 também estão enxergando que o problema tá ali e tem que fazer movimentos em busca disso também. Diante da tua experiência, Karina, como psicóloga e atendendo esses tipos de situações, casais, tu acha que é possível? Claro que hoje nós temos aí uma série de situações do dia a dia, correria, esse corre-corre. É possível, é claro que não vou perguntar aqui se é possível viver sem problema, porque isso não existe. Mas é possível viver em harmonia, enfrentando os problemas? Viver em harmonia, parece que daí falta uma pitadinha de ter um caos no meio. Se a coisa é tudo muito tranquila, perde a graça, tá? Porque assim, ó, fica tudo muito água morna. Então, de vez em quando é importante ter uma pitadinha, né? Mas assim, dependendo desse movimento. Ter harmonia é possível, sim. A harmonia, ela depende do quê? Da maneira como o casal enfrenta os problemas. Porque, como a gente já viu, os problemas vão existir sempre. E o que a gente traz? Senão, tu não estava aqui, né? O nome do teu quadro é O Problema dos Outros. É o problema dos outros. E aí, o que a gente também traz? Não é o problema que desgasta ou que muitas vezes atrapalha a relação. É a repetição do mesmo problema. O problema se repete, se arrasta, e aí começa a desgastar a relação. E aí começa a se distanciar. E quando a gente observa que aquele problema se arrasta, a gente já observa outra corrente, digamos, outro ponto na dinâmica do casal, que é o casal não está conseguindo resolver os problemas. Porque esse problema já apareceu anteriormente e ele é recorrente. Então, esse problema não está sendo resolvido, ele está sendo deixado de escanteio. E aí, muitas vezes, um dos parceiros não fala mais para evitar o conflito, ou muitas vezes, cada vez que toca no assunto, o outro briga, ou grita, ou fica em silêncio. De alguma maneira,
o problema não está sendo resolvido e está só se arrastando. E aí chega um ponto que é muito comum a gente escutar na terapia. Eu não acredito mais na mudança. Eu não acho mais que a pessoa vai mudar. Eu estou desacreditada. Por quê? Porque já está cansada do problema se repetir sempre. 8h, 21 minutos. Estamos conversando com a Karina Meng. Este é o quadro O Problema dos Outros, aqui na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM. Karina, onde surgiu essa ideia de autoterapia? A ideia da autoterapia veio, inclusive, da pandemia, o ano passado. Como eu trouxe, surgiu uma preocupação muito grande. Muitas e muitas pessoas com necessidade de fazer terapia, de conhecer a terapia, de desabafar, de entender o que estava acontecendo. E muitos motivos atrapalharam isso, e atrapalham, né? Não só na pandemia. Questões financeiras, a terapia hoje ela é um investimento alto, ela é cara. Muitas vezes o preconceito, eu tenho vergonha de ir no psicólogo. Eu já tive paciente que disse assim, eu vim aqui porque, além de psicólogo, tu é coach. Então, eu digo para as pessoas que eu estou indo no coach, não no psicólogo. Questão do preconceito. A questão de muitas vezes não ter o apoio, né, da família. Às vezes o marido diz que é bobagem, às vezes a mãe ou o pai diz que não precisa, né, para o filho, adolescente. Hoje as crianças têm pedido mais psicólogo. E aí essas pessoas, elas acabam não tendo acesso a esse serviço. E esse serviço, ele é um serviço tão necessário quanto qualquer outro serviço da área da saúde. A fisioterapia, a nutrição, a medicina. Assim como a medicina ela é uma ciência que a gente busca para a gente estar bem com o nosso organismo, né? A psicologia é uma ciência que a gente busca para estar bem com o nosso emocional. Saber lidar com isso. Para quem está ouvindo o programa agora e está pensando assim, psicólogo é para louco, eu não vou em psicólogo, e o que tu diria para conscientizar essa pessoa que hoje a psicologia é necessária, a sessão psicológica é necessária? Pelo histórico, né, se traz muito ainda esses termos pejorativos, né, que psicólogo é para louco. E, na verdade, quem já está louco, entre aspas, que seria uma pessoa que está num surto, nem é o psicólogo que vai ajudar, né? Essa pessoa ela precisa estar medicada e muitas vezes internada. Às vezes eu escuto do paciente, nossa, Karina, no meu caso eu acho que nem é mais para psicólogo, já é para psiquiatra. O psiquiatra, ele faz medicação. E não interessa o nível da pessoa. Às vezes a pessoa não tem depressão, não tem ansiedade, mas ela precisa de uma medicação, porque às vezes ela está com insônia, às vezes ela está com ansiedade, às vezes ela está com estresse. Então, ela não está no fim da linha para ir para um psiquiatra, né? E hoje a gente se diz necessário porque aonde que eu aprendo a lidar com as emoções? Quem que me ensina? Porque a parte da medicina, assim, eu sinto dor, e aí eu vou buscar um médico, eu vou fazer um exame, eu vou atrás para saber o que está acontecendo. Eu tomo uma medicação. E aonde que eu vou, o que que eu faço, como que eu identifico para trabalhar com as emoções, para saber falar com as pessoas, para desenvolver habilidades de uma comunicação assertiva, né? A gente quer falar as coisas que às vezes não são tão legais para os outros e a gente não sabe como falar. Às vezes a gente quer falar que, sei lá, para minha esposa, que alguma coisa que ela fez me desagradou e muitas vezes eu não falo porque eu não sei como falar. Porque às vezes eu vou falar de forma grossa ou estúpida, ou eu vou ser muito racional e a pessoa vai dizer que eu sou fria. Então, eu tenho que buscar também aprender a desenvolver isso. Sim. E hoje eu vejo muito, inclusive na faixa etária, 40, 50 anos, o quanto é ausente ainda a inteligência emocional. E a inteligência emocional é justamente eu ter sabedoria para lidar com a intensidade das emoções. Quando me desagrada alguma coisa, como lidar com aquilo, o que fazer, como me relacionar com as pessoas, como relacionar no casamento, como lidar com os filhos, no trabalho. E não tem manual para isso, né? Não tem. Ô Karina, tu falou aí na questão do psicólogo e do psiquiatra, né? Tu pode revelar essa técnica, ou é uma coisa da profissão, de o estágio
aonde eu chego num psicólogo e da onde eu parto de um psicólogo para um psiquiatra, isso pode ser... O psicólogo... Não, isso aí é bem... A pessoa tem que saber também. Não, Sim. bem importante a tua pergunta. O psicólogo, na verdade, a gente pode ir em qualquer momento da vida. E mesmo que às vezes a pessoa pense assim, mas eu nem sei o que dizer para o psicólogo. Não se preocupe que o psicólogo pergunta tudo. Eu digo pro paciente, é nossa primeira consulta, então eu preciso, que tu fale, mas se tu não quer falar também, pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo, e aí, quando eu vejo, o paciente não para mais de falar. A nossa hora já tá esgotada, tá no limite. Então, todo mundo passa por aborrecimentos, por adversidades na vida, por problemas, e o psicólogo vai ajudar a organizar isso tudo. Quantas esposas que às vezes eu atendo porque o marido manda para lá, porque a esposa às vezes não quer mais ter intimidade com ele. E daí o marido diz, o problema é teu, vai lá na psicóloga. E daí ela chega lá e diz, olha, Karina, eu nem sei, porque o meu marido diz que, que a gente não tem mais intimidade, enfim, e que o problema é meu e eu tô aqui. E deu ali, nós já vamos começar a conversar, vamos começar a entender o porquê, enfim, e já se desenrola muita coisa. Ela já vai começar a entender também o porquê de muita coisa. E quando a gente passa dessa fase para o psiquiatra, quando a pessoa está tendo prejuízos na vida dela, a pessoa está tendo dificuldades de atenção, concentração, memória, a pessoa está muito irritada, que é um sintoma muito comum, a pessoa está com insônia, isso atrapalha para ela trabalhar no outro dia, a pessoa está... muito inquieta, muito nervosa, e isso, tudo que a pessoa sente, mas que esteja atrapalhando relacionamentos, trabalho, não está saindo mais para lazer, aí a gente começa a se preocupar que talvez a medicação vai ser necessária. E aí o psiquiatra entra na jogada. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos ao intervalo aqui no nosso Boa Noite Cidade. Podemos ir, Luciano? Podemos? Então vamos lá, vamos para o intervalo, a gente volta já já com a sequência aqui do nosso Boa Noite Cidade e o quadro O Problema dos Outros. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe toda sexta-feira, durante o programa atual, o quadro Sexando, com Sarita Cardoso. Um momento na semana para falar sobre sexualidade sem tabus. Momento Quiz Saúde Magras. Responda sim ou não. Você quer eliminar 5, 10, 15 ou 20 quilos? Você quer eliminar gordura abdominal dos braços e das costas? Você quer tratar a flacidez do rosto, da papada e do abdômen? Na Magras você pode cuidar de tudo isso com descontos especiais. Ficou surpresa, né? Agende agora o seu horário no WhatsApp 99105 3041. Tira o pé do chão! Agora é ela, a música mais pedida! Vamos lá! Todo mundo cantando! É 1, é 2, é 3! Onde estaria o hit sem a gente cantando junto? O rádio acompanha seu ritmo, não importa o lugar. Se tem seu artista favorito e se tem música boa, o rádio está lá. Onde você estiver, o rádio está lá. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413.
Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. O tempo não para. Todos estão cada vez mais conectados. Vivemos um tempo de mudança e adaptação. Movimento para sua empresa acompanhar e crescer. A Time Marketing Digital também viveu essa mudança. Agora somos SC On Time. Criatividade e inovação para você e sua empresa repensarem suas estratégias digitais. Não perca tempo. Crie, inove e conecte-se. Venha fazer sua transformação com o SC On Time. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 48991140193. 48991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Boa noite, Cidade, de volta aqui na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, seguindo com nossa programação noturna. Uma boa noite para você que está ligando seu rádio neste momento. Olha, 991564777 é o WhatsApp para participação aqui na nossa programação. Inclusive, você pode tirar dúvida, né, sobre autoterapia. A Karina está aqui para isso, né? Toda segunda-feira a Karina traz os seus convidados. Hoje o convidado dela sou eu, Moisés de Souza. Hoje está sendo diferente o nosso programa. E nós vamos dar sequência aqui no nosso quadro O Problema dos Outros, com a Karina Mengue. Estamos falando de autoterapia. Nós sabemos, Karina, que a psicologia é uma ciência. A autoterapia também tem esse embasamento científico? Ela tem porque ela é baseada na abordagem, né, uma linha de atuação que é da terapia cognitiva comportamental. Dentro da terapia cognitiva, a gente trabalha muito com a psicoeducação, que é quando a gente orienta e ensina, psicoeduca o paciente, né, com várias técnicas da TCC. E dentro da terapia cognitiva, um dos princípios que nós terapeutas temos é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Até porque a ideia não é que o paciente se torne dependente da terapia. Ele vai estar um tempo na terapia e depois ele vai ter os aprendizados, vai ter os conhecimentos a respeito dele, que ele mesmo vai estar aplicando na vida dele dali para frente. E conhecimento adquirido nunca é perdido. Então, a partir do momento que ele aprende como lidar com as questões que ele tem, como ressignificar suas próprias questões, ele mesmo começa a fazer a sua própria terapia, né? Como nós psicólogos que temos alguns conhecimentos e a gente mesmo se aplica. Só que para isso a pessoa precisa ter acesso a essas informações e a partir delas ele começar a aplicar no dia a dia dela. E tem um período, em média, né? Porque claro que isso vai variar de paciente para paciente, imagino, mas tem um período em média que a pessoa tem. Faz terapia? É? De fazer terapia, não tem. Por mais que a terapia cognitiva ela é uma terapia breve, objetiva, em média de 10 a 12 sessões, a gente coloca que é um tempo médio, né, para o paciente já muitas vezes ter alta. Mas depende muito de paciente para paciente. Tem pacientes que têm processos cognitivos, né, mais rápido, os raciocínios que associa. Tem os pacientes que são bem disciplinados, que eles aplicam, praticam e fazem, né, bastante coisas da terapia no seu dia a dia. Tem pacientes que só deixam para pensar sobre o que a gente combina na terapia no dia da terapia. Karina, eu estava vindo para terapia hoje, estava pensando o que eu ia te falar. Daí, claro, isso aí ele já acaba tendo um tempo maior para ter uma evolução, para ter um resultado, né? Pois é, Karina, porque é uma coisa interessante essa questão da psicologia, da terapia, né? Que nós estamos discutindo aqui, porque assim, ó, eu nasci... Acho que até foi uma coisa que... Tu não vai contar o ano que tu nasceu, não, né? Não, alguém me falou... Não vou contar, não posso fazer isso. Essas coisas a gente não conta. Mas depois de um tempo. Quando a gente nasce com um caderno a ser preenchido,
Perfeito. Vou dar esse exemplo. Isso. E aí, lá no tempo da vida, a gente pessoa vai tá, sei lá, tá com problemas mentais, tá com uma saúde mental debilitada, tá necessitando. Só que ele teve um ritmo de vida, ele teve influências durante essa caminhada que acabaram influenciando e deixando ele assim. Sim. E aí, como mudar isso em 12 sessões? Daí eu só vou te contar na sessão. Já vou entregar o ouro aqui, né? Tá vendo? Agora eu te quebrei, né? Agora tu já me pediu assim, ó, Karina, entrega aqui tudo, né? Te dou o arroz com feijão, tu me entrega a carne. Sim. Mas não é uma coisa a ser que pensada? Tem protocolos de 12 consultas, tem protocolo de 10 consultas. E dentro dessas são direcionadas para tratar determinadas patologias, determinadas questões. Não vamos dizer aí que a gente vai generalizar para tudo. Mas, em média, de 12 sessões mesmo, é 3 meses. Se o paciente vir assiduamente e se ele se compromete com a terapia, ele tem resultado. Não tem como não ter resultado. Mas aí é uma via de mão dupla. Eu sempre digo, eu estou na terapia, eu psicóloga, estou lá como facilitadora do processo. Sim. Eu preciso da ajuda da outra pessoa. Uhum. É igual tu ir no médico, o médico te prescrever uma medicação, tu tem que tomar a medicação para funcionar o combinado entre vocês dois. Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, que eu não estou discutindo a questão do profissionalismo, seja seu ou seja de qualquer psicólogo. Sim. O que eu estou discutindo aqui é que assim, o paciente tem uma vida. Sim, são dúvidas, né, que muitos também vão ter. Isso, o paciente teve uma vida e as circunstâncias da vida fizeram com que ele procurasse uma terapia. Só que eu imagino que um paciente que tenha 40, 50 anos... Ele vai ter uma dificuldade maior, Moisés, porque muitas das questões que ele acredita já estão bem enraizadas nele, né? E, de certa forma, até então, de uma forma torta ou não, mas funcionou na vida dele. Então, para a gente ressignificar questões, não vão ser tão simples. Existem formas, existe sim, técnicas, existe sim, mas é como eu disse, aí vai depender do esforço também do paciente. E muitos também não querem fazer esse esforço, muitos também... eu sempre faço uma analogia, que é como se tivesse um furacão na tua frente. E aí você está antes do furacão. E para ti estar bem e resolvido, tu tem que estar do outro lado do furacão. Só que para isso tu precisa passar pelo olho do furacão. E aquilo é desconfortável. Aquilo é ruim. É difícil porque te tira da tua zona de conforto. E aí muitas vezes eu não quero, daí eu continuo do lado de cá. Aí eu chego perto do furacão, daí começa aquela ventania e eu volto. E aí muitas vezes a dificuldade é enfrentar o desconforto, que é ruim. Mas quando tu tá tendo desconforto, quer dizer que tu tá mudando. Porque tu tá fazendo algo diferente do que tu faz sempre. É o sacrifício que a pessoa tem que ter pela mudança. É igual muitas vezes assim, eu quero ter um corpo bonito, né? Malhado, definido. Existe um sacrifício para isso. Muitas vezes eu trago isso para pacientes minhas. Tu tá lá na praia, daí tu olha uma mulher, né? Porque mulher é mais que tem, né? Homem não é tanto. E aí ele olha assim, fica deprimida, autoestima baixa, porque a outra mulher tá lá com o corpo bonito, sarado. Mas será que tu abriria a mão de tudo que essa pessoa abriu mão para estar hoje com aquele corpo lá na praia? Às vezes ela não tomou cervejinha no final de semana, ela levantou 5 horas da manhã para ir malhar, ela teve que dormir mais tarde para fazer as marmitas da dieta dela para levar para o trabalho outro dia. E será que eu abriria a mão de fazer tudo isso para hoje estar ali com aquele corpo? Às vezes eu dou prioridade para outras coisas. Eu dou prioridade para o momento que eu estou com meus amigos bebendo uma cervejinha. Às vezes eu dou prioridade pelo meu sono, de dormir até as 7 horas. Ou de chegar em casa à noite e fazer outras coisas. Então, ela não conquistou aquele corpo do dia para a noite. Teve todo um processo para ela conquistar.
E para mim conquistar a saúde mental, para mim conquistar um bom relacionamento, né, um casamento saudável, para mim eu também vou ter que fazer sacrifícios, eu também vou ter que me esforçar para isso. Na verdade, a gente tem que se esforçar para tudo na vida, né? Para tudo. Né? Eu não cheguei aqui falando nesse microfone assim, ó. Né? Não, né, Moisés? Não foi fácil. Não. Não foi fácil. Não tenha dúvida que não foi fácil. E hoje a pessoa pode dizer assim, bah, como que tu consegue e eu não consigo? Como que tu tá aí e eu não tô? Mas eu tô olhando só o fragmento de hoje, né? Eu não tô olhando toda a trajetória que tu fez para chegar até aqui. E será que eu estaria disposta a passar por toda essa trajetória também? Bom ensinamento. Boa reflexão, né? Boa reflexão. O Moisés de Souza pode fazer uma autoterapia? Pode. Qualquer pessoa pode. O Luciano pode. Siqueira pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer? O Luciano pode. A gente sempre diz assim, né? A gente vai fazer terapia porque quem deveria fazer terapia não faz. Não é? Aí hoje eu digo, ó, hoje não tem mais desculpa para a pessoa buscar terapia, né? Porque, de fato, qualquer pessoa pode fazer a autoterapia. Eu acho que muitas já fazem, né? Muitas pessoas que estão sempre buscando se aperfeiçoar, sempre buscando sua melhor versão. Com certeza elas já buscam muitos recursos e estratégias para estar melhor mentalmente, fisicamente. E o curso, né, de autoterapia, ele é para pessoas que, como nós, passamos por dificuldades na rotina, no dia a dia, estamos cansados, aparecem aborrecimentos, me estresso com o trânsito, me irrito com 500 notificações no WhatsApp, não tenho mais paciência no trabalho, não tenho vontade de voltar para casa, ou sou muito de me cobrar, né, autocrítica. São tudo coisas que a pessoa vai passar a se conhecer melhor, a se entender o porquê que ela tem, né, esses pensamentos e como mudar isso. Porque, na verdade, o que a gente mais quer é saber mudar. Muitas vezes nem é saber o porquê que eu tenho, mas é saber o que fazer com isso. E é ir para ação, é fazer a mudança, é fazer acontecer. E hoje a pessoa, sim, vai ter já um grande avanço com isso. E aí, muitas vezes, ela pode chegar no momento onde ela já vai precisar de alguém para dali para frente ela melhorar mais, né? Às vezes, sozinha, na autoterapia, ela vai conseguir chegar até um caminho que já vai ter explorado bastante. E, às vezes, dali para frente, ela vai precisar de o auxílio de um profissional. Como saber quando, além dos autocuidados, eu preciso também do psicólogo? Porque eu tô lá, fazendo a minha autoterapia, né? Mas chega um momento que eu paro e penso assim, poxa, mas será que eu tô fazendo certo? Será que tá correto? Será que eu devo fazer dessa forma mesmo? Ou estou fazendo e não estou sentindo diferença? Ou estou fazendo e não estou sentindo diferença? Continua igual? Continua igual? Ou não estou me sentindo bem? E será que isso é emocional? Às vezes a pessoa vai no médico, descarta a possibilidade de ser fisiológico, e aí é emocional então. E agora? Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, o conhecimento que eu tinha já se esgotou, né? Foi até aqui, e aí agora eu preciso de um profissional. E às vezes a pessoa até tem dúvida se eu preciso ou não. Sempre precisa, tá, gente? Fecha parênteses. Mas se eu tiver essa dúvida, eu vou lá no psicólogo, conto a situação que eu estou vivendo no momento, ou que está me incomodando, e troco essa ideia com ele. Olha, o que tu acha? Tu acha que isso é uma coisa que vai dar pra gente trabalhar em terapia? Tu acha que isso eu posso resolver de outra forma? É aberto, a pessoa pode ir lá fazer uma consulta e nessa consulta ela tirar as dúvidas dela. E o psicólogo não cava a própria cova com esse negócio de autoterapia? Como porque se eu faço autoterapia, porque assim, tudo bem, vai ter um momento que de repente eu posso ter dúvida se eu estou fazendo certo a minha autoterapia, mas se eu não tiver dúvida, eu vou continuar fazendo a minha autoterapia e não vou precisar do profissional. Ou não existe isso? Autoterapia... Não, ela é como eu disse, ela vai ajudar até determinada situação. Se a pessoa tem problemas maiores, depressivos, transtornos de personalidade, nada substitui a terapia.
Já começa por aí. Nada substitui. E o curso de autoterapia também não substitui. Ele acaba sendo paliativo, ele acaba sendo uma ferramenta aonde eu vou ter informações, conhecimentos, exercícios para mim praticar, me conhecer melhor, fazer algumas alterações na minha vida e às vezes aquilo ali já vai mudar para um nível mais satisfatório na tua vida. E às vezes você vai querer mais que aquilo ali. Porque às vezes está tão bom que eu consegui até aqui, eu quero melhorar mais. Às vezes já vai estar satisfatório. Às vezes aquelas informações ali vão ajudar e a pessoa vai ver, nossa, de fato eu preciso mais ainda. E vai buscar mais ainda. Mas nunca tem como substituir. É igual muitas vezes eu fazer hoje uma consulta telemedicina, né? Que tem hoje com o médico, mas nunca vai substituir o olhar clínico do profissional da saúde, né? Então, de fato, a terapia, ela sempre vai ser importante e necessária. Mas, às vezes, eu não tenho tempo hoje, ou eu não tenho recursos financeiros, ou eu gostaria de começar por isso, né? Porque é uma maneira mais privada, discreta, de eu já começar a me conhecer. Tem tantas ferramentas de autoconhecimento por aí, acaba sendo mais uma ferramenta dessas, podemos dizer assim. Importante dizer, então, que tudo que é tecnológico e a autoterapia não vai deixar de ser uma situação ligada à tecnologia, porque você está lá na sua casa, no conforto da sua casa, por meio de uma plataforma assistindo a aula, né? Que você vai assistir várias vezes até você ter o entendimento que precisa para começar a fazer as alterações. De repente você não entendeu alguma coisa, você pode voltar na aula anterior, pode rever de novo, né? Fazer perguntas na plataforma. Isso. Só que essa questão aí de tecnológica, ela não vai substituir de maneira nenhuma o profissional, né? Não. Quando tu falou da cova, seria nesse sentido, Nesse sentido, né? Pois não substitui. Não tem como substituir, porque no consultório, a consulta, ela está sendo direcionada para as particularidades daquele paciente. E tem particularidades que nem o próprio paciente consegue organizar ou identificar ou entender o que está acontecendo. Então, ele, por conta própria, muitas vezes não vai conseguir se perceber e observar o que está acontecendo. E aí o profissional faz também esse trabalho, né? Semana passada ainda atendi uma paciente que ela me relatou várias queixas, enfim, Karina, não consegui identificar o gatilho disso. E na terapia a gente identificou e fez todo sentido para ela, e a partir de então ela começou a seguir as orientações para melhorar com relação a isso, né? Ao que estava acontecendo. Mas tem conhecimentos que muitas vezes eu não tenho acesso e que por si só já vai fazer eu ter uma vida mais leve, eu enxergar as situações de uma forma mais tranquila, mais racional, não tão distorcida conforme muitas vezes eu aprendi no decorrer da minha vida, né? Muitas vezes eu posso estar olhando uma situação e enxergar que eu não vou dar conta de fazer aquilo ali, ou que ele tem que ser desse determinado jeito. E isso, a autoterapia vai te ajudar a refletir sobre essas questões, te ensinar que tipos de perguntas tu pode fazer para te encontrar respostas diferentes e a partir daí ver que existem outras formas, né, mais racionais e saudáveis de lidar e funcionar. Karina, tu tens conhecimento de algum paciente, alguém que esteja fazendo autoterapia no momento? Sim, eu tenho vários, né? que já me deram feedbacks, que já estão fazendo, né, o curso e deram feedbacks do quanto de fato já tem ajudado, já está fazendo mudanças acontecerem. O quantos que dizem assim, nossa, se eu soubesse disso antes, já teria sido diferente essa semana, já teria sido diferente a maneira como eu lidei com uma situação. Porque, na verdade, isso é um curso. É um curso. Essa autoterapia, ela vai... Esse que agora a gente fez é um curso. São aulas gravadas numa plataforma, então a pessoa vai assistir
através, né, da plataforma, ela vai adquirir o conhecimento de como que funciona o modelo cognitivo, que é baseado nessa ciência da terapia cognitiva. E ali ela vai conseguir entender e começar a observar nela os gatilhos, por que ela reage intensamente numa determinada situação, por que ela tem determinadas emoções em outra, como que ela pode fazer para ter um controle maior nessas emoções, lidar com isso. Então, ela acaba sendo uma forma da pessoa ter um autoconhecimento, e além do autoconhecimento, ela também buscar mudar isso, né? Mudar, ressignificar, entender por uma outra ótica. Legal. Falamos de autoterapia, Karina. Tuas considerações finais. Bom, eu sou suspeita, né, de falar. Primeiro, porque a psicologia, para mim, além de uma profissão, ela é uma missão de vida. E eu não tenho, às vezes, nem palavras para me dizer o quanto eu fico feliz, emocionada e grata quando eu vejo as mudanças, né, dos pacientes, os depoimentos. Hoje ainda teve uma que ela foi acompanhar a amiga dela, porque ela disse que era minha fã, e aí ela levou a amiga para terapia, e ela disse que estava muito feliz de me conhecer pessoalmente, porque ela só me conhecia pelas mídias, as redes sociais, e o quanto o meu trabalho, mesmo até ali, já contribuía e ajudava na vida dela. Então, não tem dinheiro que pague, assim, o quanto a gente pode, né, fazer a diferença na vida das pessoas. E a psicologia hoje, se eu fosse dar um conselho, eu diria: faça terapia, indiferente da sua idade, dos seus problemas, da sua realidade. Faça terapia, seja pelo SUS, seja pela empresa, seja pelo plano de saúde, seja particular, mas faça. É uma necessidade, é um investimento para ti mesmo, porque depois que tu termina a terapia, que tu encerra a terapia, tu é outra pessoa. E essa outra pessoa tu vai ser pro resto da tua vida. Então, é diferente de tu comprar uma geladeira que daqui 5 anos quebra e o dinheiro foi, ou tu comprar uma roupa que daqui a pouco tu não usa mais. O dinheiro que tu investiu na terapia fez mudanças em ti, que essas mudanças nunca mais vão. Elas vão ser sempre esse novo eu que tu buscou na terapia. E buscando, né, querendo ajudar mais pessoas, dar o privilégio das pessoas terem acesso a conhecimentos que podem ajudá-las, que podem fazer a vida ser mais leve, porque a vida é pesada, né? A rotina é esmagadora, é cansativa, a gente está sempre lutando, buscando sobreviver, buscando ter relacionamentos melhores. E através disso que eu desenvolvi esse projeto para dar esse acesso às pessoas e, quem sabe, com isso, a gente também construir uma humanidade melhor, porque se tivermos mais empatia, se tivermos relacionamentos mais leves, a humanidade também se torna melhor, né? É realmente uma aula, né? Hoje foi uma radioterapia, porque tu falou no rádio. Foi, né? Uma radioterapia, é verdade, ó. Gente, fechamos o nosso quadro, né? O problema dos outros aqui com a Karina Meng, mais uma vez. Karina, obrigado. Semana que vem tem outro tema. A gente te espera aqui. Uma ótima semana para você. Moisés, eu agradeço. Sempre bom estar contigo. O condutor hoje foi bom? Foi bom? Passou no teste? Passou no teste, ó. Ele já está fazendo mototerapia comigo, né? Ó, viu? Para aumentar. Show de bola. Foi muito bom. Qualquer coisa, estamos à disposição para esclarecer mais dúvidas, né? Seja através do rádio, seja através das minhas redes sociais. E na semana que vem estamos aí, então, para contribuir com mais informações sobre os seus problemas. Reforce as redes sociais. Os nossos problemas, né? @Karina com C, Meng, G-U-E no final. Bota no Google, bota no Instagram, bota aí que você me localiza e através de lá você pode entrar em contato que a gente vai estar lá para dar o suporte e responder o que for preciso. O quadro O Problema dos Outros, com Karina Meng. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.